Alô, hoje é dia 22 de novembro de 2013, dia da música de Santa Cecília. Mas, hoje, dia 22 de novembro, se comemora a festa em Niterói, dia de Araribóia, a fundação dessa cidade, dia 22 de novembro. Então, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, mundo, de Niterói para o mundo. De Niterói para o mundo, Pulando a Cerca. Pulando a Cerca é um programa, não tem pauta, não tem roteiro, nem tem censura. É como a vida. É um pequeno programa, uma grande bandeira. O apresentador do programa sou eu, Daniel Suturianci, médico. Aliás, o único apresentador de programa do mundo de desafio AVC, com essa vozinha espetacular, e continuou no ar. Pois é, Pulando a Cerca é uma grande homenagem à população brasileira. Bom, cada convidado é sempre um convidado especial. O nosso convidado hoje é o simpaticíssimo, cultíssimo, saradíssimo, tesudíssimo, gostosíssimo, como que não? Gatíssimo, filofofandíssimo. E o convidado hoje, aliás, olha que beleza, mostra aqui, o lado ecológico, olha só, planta. Inauguramos a sessão de ecologia do Pulando a Cerca. Mas, antes de apresentar o convidado, Pulando a Cerca, por quê? A gente pula a cerca por cima, pelo meio, por baixo. E por que pular a cerca? Porque a gente consegue ver o outro lado. E o outro lado é muito melhor. Não tem sacanagem, não tem injustiça, tem educação, tem saúde, liberdade e não tem corrupção. Então, a população brasileira vem pulando a cerca há 513 anos, pulando a cerca. Vamos voltar ao nosso convidado gostosíssimo, tesudíssimo, cultíssimo. É o professor de filosofia Silvério Ortiz. Vem pular seco com calma, pulou, pulando. Isso, Silvério Ortiz. Bom dia, boa tarde, boa noite, que o programa é de manhã, repete à tarde e à noite. Então, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. Obrigado pelo convite. Silvério Ortiz, professor de filosofia. Silvério, qual é a tua idade? Estou com 45. Não é garoto, eu tenho 95. Como se dizem, vou fazer 46, né? Sempre falar. E eu vou fazer 96, de experiência, de tempo. Silvério, você nasceu aonde? Nasci no Rio de Janeiro, mas vim para Niterói com 2 anos. 2 anos. Então, sou niteroense adotado. Hoje é dia de Niterói. Exatamente. E dia da música. O Silvério é músico também, toca baixo. Então, homenagem dupla, Niterói e a Santa Cecília, padroeira da música. E como é que foi a tua infância aqui em Niterói? Esse negócio da música de Santa Cecília, você que me ensinou isso, viu? Eu não sabia da Santa Cecília hoje. Sempre se ensina alguma coisa. Sempre compartilhamos. Enfim, eu moro em Caraí desde o começo, ali, Campo São Bento. Eu estava passando recentemente
Passei ali para o Campo São Bento, lembrando exatamente da minha infância ali naquelas árvores, hoje, obviamente, muito diferentes, mas o Campo São Bento é a principal lembrança que eu tenho. E Camboinhas. Morava com... Meus pais se separaram aos 6 anos, então alternava a moradia, né, como acho que muitos filhos de pais separados. Então passava um final de semana com um final de semana com o outro, mas eles moravam perto, uma na praia de Caraí e outra ali no Campo São Bento. Então, a minha infância eu cresci nesse meio aí. Camboinhas e Campo São Bento são os 2 pontos assim da cidade que eu mais usei. E a tua família, ela é grande? Meu pai tem 5 irmãos, minha mãe tem 2 irmãos, tem primo, família bastante grande. E você tem primas? Tenho primas. Você brincava de médico com as primas? Um pouquinho. Um pouquinho? Não chegava a brincar de médico, não. Eu brincava de como é que chama? Gato-mia. Brincava de... Você conhece a brincadeira do gato-mia? Como é que é? Né? Você entra num quarto, vários jovens, o quarto fica escuro e você tem que descobrir a pessoa. Quando tocar, ela mia, como se fosse um gato, e aí você tem que descobrir quem é, dar o nome daquela pessoa. Então você aproveita tem aquela erotização, naquele momento ali pré-adolescente, então com os primos eles brincavam com isso. Você miou muito? Você miou muito? Miava também, né? Eu não brincava de médico, eu brinco de médico até hoje. Você teve esse privilégio. É brincar de médico. Na verdade, medicina foi uma área que nunca me atraiu muito, falar a verdade, como profissão, né? Eu tenho um pouco de aversão a sangue, essas coisas assim, é uma área que... Então, na infância, você acho que já lá. miava muito, né? E qual foi a melhor lembrança da infância, hein, Severo? Melhor lembrança da infância está ligada ao Campo São Bento. Por incrível que pareça, eu falei agora, a melhor infância que eu tenho são os momentos que eu passava brincando. Eu e minha irmã, eu tenho uma irmã de 3 anos mais nova, a gente cresceu muito próximo, eu tenho mais irmãos que são afastados. Meu pai casou outras vezes, então eu tenho um irmão que atualmente está com 30 e um com 23 anos. Então você tem... O pai pulou a cerca várias vezes. Brincou de gato-mia, pulou a cerca, né? Teve essas... Mas pular a cerca não é exatamente sacanagem. Aqui, pular a cerca é superação. Perfeito. Eu acho que pular a cerca tem essa ideia de superação e também a ideia de que nem todas as cercas devem ou podem ser puladas. Aí é sacanagem. Né? Aí já entra... Não, sacanagem é um nome geral para muitas coisas, né? O que foi sacanagem em outro momento não é mais... E qual foi o pior momento da infância, hein? Eu queria, antes de falar isso, falar um pouco da relação lá com o Campo São Bento, que tem a ver com você estava brincando com a ecologia, né? Tem a ver não, com... Não, estou brincando, não, é sério. Não, é sério, brincando sério, ok? Brinca sério. Pulando a cerca sério. E eu lembro muito da relação das árvores mesmo. A história de subir em árvore, brincar. Então, tem uma relação, você falou, eu me lembrei disso, a sua pergunta veio bem a calhar. Pior momento da infância, se eu tive, eu devo ter esquecido. Não tem uma marca... Tem a separação dos pais, que eu acho que é uma história que marca, difícil, né? Mas eu era novo, então eu só consigo olhar para aquilo retrospectivamente, não tenho uma percepção direta daquilo. Lembro de fatos, mas não lembro da emoção associada àquilo. Então, assim, olhando retrospectivamente, acho que aquela criança sofreu a separação dos pais. Mas eu não vejo isso como algo que tenha sido doloroso, que tenha ficado como doloroso. Dramático, não? E adolescentes, hein? Pois foi o mesmo sistema, né? Meus pais, naturalmente, ainda separados, eu morando... O que aconteceu na adolescência é que eu morava com minha mãe, principalmente quando novo, e passei a morar com meu pai. E qual foi a mudança? Aconteceu um fato, meu pai foi morar no Canadá, no finalzinho, ali, entre a minha final da infância e início da adolescência, e eu passei muito tempo indo nas férias, naquela época, né? Eu como professor agora, fico vendo, naquela época a gente tinha 1 mês em julho de férias, e 3 meses, era praticamente dezembro, janeiro, fevereiro inteiros, né? Só voltava a aula em março. Então, meu pai estava no Canadá, e foi a trabalho, passou 2 anos, e eu e minha irmã, nós íamos às férias. Então, por ano, 4 meses a gente passava lá. Isso acabou aproximando do meu pai, e quando entrei na adolescência, minha mãe passou um tempo morando na Inglaterra.
E aí eu fiquei muito tempo com meu pai, quando ela voltou eu acabei encaminhando essa adolescência próximo ao pai. Não sei se tem alguma reflexão psicológica aí não, mas foi mais situacional mesmo, circunstancial. E a vivência com o pai na adolescência? Ah, é terrível. A vivência do meu pai é muito difícil. Eu não sei por que eu fui fazer isso lá. Por que era terrível? Meu pai é difícil, a gente não se dá bem, não. Na adolescência, eu acho, Daniel, que alguns pais, inclusive como professor, eu procuro trazer essa reflexão. Meu pai era um cara muito atencioso para aquela criança, companheiro, me levava para muitos lugares, acompanhava muitas coisas. Quando eu fiquei adolescente e fiquei um pouquinho diferente do que ele ele já não foi muito interessante isso. Então, acho que essa foi a divergência que eu tive com meu pai. Fala mais dessa divergência. Meu pai tinha, na época, tem até hoje, na verdade, um Jeep de guerra, e que a gente passeava com o Jeep, todo customizado. No Canadá? Aqui no Brasil. Quando ele voltou do Canadá, ele comprou esse Jeep, que é um Jeep que esteve no Vietnã, ele tinha essa atração pelo militarismo, e comprou o Jeep, bem bacana o Jeep, inclusive. E a gente passeava muito. Só que aquilo era uma criança que estava ficando adolescente, passeava com ele, domingo, sábado, tudo. Quando eu comecei a ficar mais velho, eu já tinha outros programas. E olhando também retrospectivamente, meu pai não teve dificuldade de perder aquele companheiro dele e ganhar um filho que começou a ter uma vida própria, né? Eu acho que isso deve ser bastante difícil, eu não sou pai, então não sei como isso acontece, mas acho que deve ser bastante difícil na trajetória de pais e filhos, normalmente, quando o filho começa a ficar autônomo, quando começa a virar uma pessoa independente dos pais. Eu consigo compreender que você era o companheiro de guerra do teu pai com o Jeep da guerra. É isso mesmo. Aí perdeu, Companheiro de guerra. ficou órfão de pai. Exatamente. Ele órfão de filho, né? Exatamente. E você se recusou a participar da guerra. assim, não cheguei. É verdade, essa interpretação é boa, mas assim, não cheguei nem a recusar tudo, só não queria sempre, né? E aí, de qualquer maneira, ele perdeu aquele companheirão dele. Uma guerra é sempre, né? Guerra é sempre, não serve. De vez em quando só não dá. Assim, não ganha de vez em guerra quando nenhuma. não dá. Não dá. Então, eu acho que é isso, assim, teve dificuldade em pular essa cerca. Eu acho que é uma superação também dos pais, né? Imagino eu. Então, você, na adolescência, você era muito pulador de cerca? De alguma maneira, assim, eu sempre fui muito estudioso, então, dentro da estrutura de ensino, de provas, de escola, sempre fui meio regrado mesmo. Gostava de estudar, gostava de sair, mas também tinha um lado, fazia esportes, fazia política também, né? Na adolescência eu comecei a me aproximar da vida política. Estava dentro, eu estudei aqui no Centro Educacional de Niterói, então eu era do Conselho de Alunos, do CACEM. Logo ali na antiga 8ª série, que hoje é 9º ano, eu comecei a participar de política estudantil, cheguei aí a congressos de estudantes, na época a UBS, que existe até hoje, que é a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, né? Eu fui a 2 congressos nessa adolescência. Então eu tinha um lado que era, digamos assim, mais conservador, porque realmente me envolvia com os estudos. Não sei se o conservador seria o nome para isso, mas, né? Só para ter um nome. E o outro lado CDF. o lado CDF. Sabe que essa semana meus alunos vieram me perguntar, o que é CDF? Porque eles usam nerd como palavra, né? E aí veio uma menina de 12 anos, professor, o que é CDF? Eu falei, que pergunta complicada, cara, como é que eu vou explicar para você? Aí fui lá, dei um jeito, falei que o DF, né, de ferro e tal, mas dei um jeito de não... rabo de ferro. Falei assim, tá vendo, que é a parte de trás, que a gente senta, eu sugeri apenas, né, mas enfim, eu era CDF, então tinha esse lado mais, né, como eu usei essa palavra, mais conservador, mais regrado, e um lado que também gostava de esporte, fazia política, né, estudantil, e arte também, né, música. Comecei com a música nesse momento. Eu acho que a música não dá para ser conservador, né? E como é que você começou com a música? É interessante, porque essa história de... Minha família tem música na raiz, né? Meu avô eu tenho lembranças de infância do meu avô tocando piano, e depois fui saber que ele fazia composição de música clássica. Meu pai toca piano, minha tia é pianista profissional, Cristina Ortiz. Meu tio, o Léo Ortiz, é violinista,
já foi do municipal, enfim, então tem um berço musical muito, muito intenso. Mas quando eu estava ali por volta dos 11 anos, eu ouvia muito rock anos 70, eu ouvia muito Kiss, na época nem Iron Maiden existia, só veio depois, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, eu ouvia essas bandas clássicas dos anos 70. E alguma coisa começou a me chamar a atenção, que era o grave. Eu nem sabia o que era baixo. Eu sabia que alguma coisa começou a me chamar a atenção. E eu fui apresentado, na época, a bandas como Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire, bandas do soul music, né? Na época a gente chamava de funk, era o funk norte-americano, que tem uma pulsação no baixo muito forte. E eu ficava encantado com aquilo. E eu fui até meu pai, que é, né, pianista da melhor qualidade, falei, pai, eu quero tocar aquele negócio ali, que faz assim, ó, dum, 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 dum. Ele falou, baixo, né? Eu falei, aí comecei a ver, ele me mostrou o instrumento, comecei a conhecia violão, violino e tal, mas baixo, aí 4 cordas, né, aquela coisa toda. Falei, quero tocar isso. Ele falou, legal, mas você vai aprender a tocar violão primeiro. Então, meu pai foi muito importante nessa formação musical. Ele conseguiu me dar a formação do violão, que é uma formação de música mais completa, para passar para o baixo, que é um instrumento de acompanhamento, né? Então, assim, ter começado pelo baixo, que era meu primeiro impulso, teria sido, acredito eu, que teria sido uma formação musical pior, né? Então, foi essa. Aí eu passei muito tempo estudando violão, aprendendo a tocar, depois que eu passei para o baixo, ali no final da minha adolescência, que eu comecei a já montar bandas e tal. E estamos até hoje. Qual foi a tua primeira banda? Chamava Eco de Cristal. O nome, na época eu achei estranho, hoje eu olho e falei, interessante. Porque foi com os colegas de escola, então tinha... curiosamente, é curioso isso, porque eu ensaiava na casa do Roberto da Mata, com o filho dele, sem saber quem era o Roberto da Mata, ali no Jardim Ubá, primeiro condomínio que eu me lembro lá da região oceânica. Então nós íamos um dia da semana, uma tarde, nos encontrávamos na casa, lá tinha os amplificadores meio que improvisados, não tinha uma bateria, tinha alguém que fazia uma percussão improvisada, mas eram 2 violões e o baixo. E a gente fazia, o guitarrista era compositor, então, apesar de ter sido uma banda bem juvenil, ela era autoral, né? Ele fazia as músicas, a gente tocava as músicas dele. E aí, com o tempo, cada um foi para um lado, nem sei onde estão esses meus parceiros, mas essa foi a primeira banda. E no pós-adolescência? Então, aí, o que aconteceu aí? Na adolescência, essas coisas todas, essa parte, esse braço, digamos assim, artístico da música, a política, quando eu passei para a faculdade, eu fui fazer engenharia química, né, meu curso. Minha formação primeira foi como engenheiro. Então, quando eu fui para a universidade já, no final da adolescência, início da fase adulta, vamos dizer assim, eu já me afastei da política estudantil, fiquei bastante decepcionado, talvez, né, desmotivado, acho que a palavra é melhor, já ao longo do ensino médio, né, nesses projetos que eu falei de política estudantil, da UBS, eu lembro do congresso lá em Belo Horizonte que eu fui, e eu me desiludi com aquilo ali. Não sei se certo ou errado, mas foi o que aconteceu comigo. E aí, na universidade, eu já não me aproximei da vida estudantil, da política estudantil, e fui para a área de aplicação mesmo, de ciência, né? Investi como ciência, fiz iniciação científica e mantive alguma coisa com a música. Mas a música, ao longo dos meus 20, 30 anos, foi a parte que eu menos investi. Acabei deixando de lado. Eu só voltei mesmo mais tarde, assim, com 29, 30 anos, que eu voltei a tocar. Mas aí a sua pergunta tinha sido sobre... a vida adulta. A vida adulta. E teve uma parte importante que eu servi, né? Eu estava na faculdade, e quando... eu entrei com 17 anos, então eu me alistei no primeiro ano de faculdade, e aquilo começou, aquele círculo de recrutamento começou a apertar, eu não tinha nenhum familiar que era das Forças Armadas, então não tinha ninguém para me tirar. E meu pai dizia, não, você não vai fazer não, você está na faculdade. Eu dizia, pai, eu vou fazer, eles querem justamente alguém que tenha uma formação melhor. E eu acabei entrando, fui fazer o NPOR, que era aqui no 3º BI, aqui em São Gonçalo, o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Isso é uma experiência que, apesar de não ter sido imaginada, foi muito marcante para mim. Ali eu conheci, me abriu os olhos para classes sociais que estavam afastadas de mim, né? Eu sou garoto de classe média, então
No Exército eu tive acesso a classes sociais que eu via à distância, então foi importante na minha formação como pessoa. Foi pós-ditadura, né? Eu servi em 87, eu tinha feito, alguns anos antes, feito ativismo político contra a ditadura. Eu estava dentro de uma das forças mais icônicas da ditadura, né? O Exército, e conheci gente lá dentro que também pensava próximo a mim, no sentido de que nem todo militar, nem todo homem do Exército, né? Compartilhava com os excessos da ditadura. Isso é importante, foi um aprendizado para mim, né? Porque do lado de cá a gente imagina que todos são iguais. E lá dentro eu vi que tinha muitos militares que achavam que tinha sido errado, né? Tiveram 12 mil militares caçados pela ditadura, 12 mil caçados pela própria ditadura. Ou seja, isso tem que ser relembrado, senão a gente coloca sempre o raciocínio da generalização, né? Parece que era tudo igual, tudo não igual, é? Não é. Então isso foi um ponto importante, e isso foi muito marcante na minha vida posterior, não por hoje nem porte de arma eu tenho, nada ligado a isso, mas ligado a essa abertura que me deu de olhar, né, para a sociedade principalmente. Então isso foi muito marcante para depois. Voltei para a faculdade e comecei minha vida profissional. Isso foi Começou a vida como engenheiro. Engenheiro. Comecei na ESSO. ESSO. Trabalhar na multinacional. Isso é uma coisa muito curiosa, que eu acho que é interessante a gente conversar aqui nesse tal de pulando a cerca, né, já que a gente pensa como superação. Esse filme mais recente, chamado A Rede Social, que conta a ascensão do Facebook, né, do Bark, tem uma cena lá que me lembrei do tempo de faculdade de engenharia, que é a cena na qual os dois gêmeos que alegavam terem sido fraudados pelo Mark, né, no sentido de roubar a ideia, estavam falando com o reitor. Eles estão falando com o reitor de Harvard, e estão dizendo assim, ele fraudou, ele roubou a nossa ideia. E mais à frente no papo, o reitor, que era o Larry Summers, ele fala assim, olha só, para de reclamar e vão atrás da sua própria ideia, das suas ideias. Aqui a gente produz ideias. Aqui a gente não fica reclamando, não. A gente não fica reclamando do outro. Aquela cena, o filme é ruim, esse filme, mas essa cena, eu acho, mas essa cena ela me marcou, porque ela me lembrou meu tempo de faculdade. Nós nunca fomos incentivados a sermos criadores. Quando eu entrei na multinacional, era o ápice que as pessoas, na formação de engenharia, queriam. Queria trabalhar para outra pessoa. Você não investiu em você ser criador, investiu em você ser o reprodutor. Reprodutor, completamente. Somente isso. Só isso. A multinacional traz, você reproduz. É impressionante. Não pensa. Exatamente. Então, isso, novamente, essa visão retrospectiva, né? Isso me chamou a atenção nesse momento, quer dizer, há 20, quase 30 anos de formado, né? Para perceber como é que a gente tem uma cerca, né, de formação, no sentido de restringir os objetivos do próprio aluno de engenharia. Ele quer trabalhar para alguém, ele quer ser bem empregado. Isso diz muito do nosso desenvolvimento tecnológico. Né? O modelo capitalista neoliberal é exatamente uma grande cerca de perversidade e do lucro e o uso das pessoas. É uma grande cerca. E você demorou algum tempo para perceber. Você que era CDF, um garoto de classe média, viveu no exterior, sabia quase tudo e percebeu isso muito depois. Olha que... Eu percebi muito depois, mas teve um fato dentro da empresa ainda que é curioso, que mostra um pouquinho esse incômodo que eu tive, que foi uma surpresa. Eu acho que isso é interessante comentar. Foi quando eu recebi meu primeiro aumento como engenheiro. Então, eu estava bem empregado numa empresa que eu fui alimentado a acreditar que aquilo era o grande objetivo, né, multinacional, e eu recebi meu primeiro aumento. Eu tinha uma sala, né, estava me sentindo muito poderoso, né, como é que a gente vai criando autoimagem, né? E aí veio meu aumento, eu olhei aquilo assim e falei, nossa, que legal, né? Poxa, não aumento, é dinheiro, né? Claro, né? Posso fazer mais coisas. Eu queria comprar um som. E aí, depois que eu pensei nas coisas que eu poderia fazer com aquele aumento, que eu estava querendo botar na minha casa, eu pensei por que eu teria recebido aumento. Falei assim, por que eu estou ganhando esse aumento? E aí a minha cadeia de raciocínios foi desde do início, estou recebendo aumento porque
gostar do meu trabalho, até perceber que o meu trabalho era, eu era supervisor de operações de uma fábrica de lubrificantes, de óleo lubrificante da empresa. Então, a minha função era, a minha conclusão foi a seguinte, que eu era uma babá de óleo. Então, eu cuidava da chegada do óleo matéria-prima, cuidava da armazenagem do óleo fabricado e também da matéria-prima, e cuidava da saída do óleo já fabricado. Então, o que eu fazia era cuidar. E aí, quando eu falei, eu sou uma babá de óleo, e por isso eu ganhei esse aumento, aquilo tirou um pouco dessa... Da tesão. Olha só, o espectador aqui, às vezes, acha que tem uma pauta. Normalmente, eu conheço as pessoas 5, 10 minutos antes. Nem eu sei o que vai acontecer. O que o Silvério está falando está falando o que quiser, não tem censura alguma. Então, vamos continuar. Como é que apareceu a filosofia na tua vida de engenheiro de babá de óleo? Apareceu muito antes, né? Eu sempre fui muito leitor, né? Eu gostei muito de ler, sempre li muito. E aí, o fato da minha família também ter em casa, ter livros, facilitou o acesso a diversas fontes de conhecimento. Uma delas era a filosofia, fundamentos da filosofia, lá eu arranhava, mas aquele interesse mais ligado à curiosidade. No Centro Educacional, eu tive aula de filosofia no 2º ano do ensino médio, professor Rezende, Antônio Rezende, professor de muitas pessoas, né, que estudaram lá. Foi o primeiro despertar mais acadêmico para a filosofia. Eu lembro de aulas de Aristóteles, lembro de uma oportunidade que ele deu da gente dar aula. Ele abriu um espaço para o aluno que tivesse algum conteúdo, qualquer que fosse, quisesse compartilhar, que ele o fizesse. Minha mãe é psicóloga, eu converso muito com ela, peguei um livro de psicologia escolar que ela estava lendo na época, eu fiz uma aula. Então, as duas coisas. Primeiro, o conhecimento daquele conteúdo, vamos falar assim, conteúdo, ou daquela forma de pensar, eu prefiro. E a oportunidade de compartilhar como professor, né, como seminarista que seja, me acendeu alguma lâmpada ali, me acendeu alguma... Eu gosto de pensar, o Spinoza fala isso, né? Aumenta a minha potência de existir. O que foi que vocês falaram de tesão? É isso. Então, você faz aquele negócio, pô, que legal. Pô, que legal, identifica o que é o que legal e procura aumentar a quantidade de vezes que você se encontra com esse que legal. Né? Então, o dar aula acabou me chamou a atenção já no ensino médio. Quando eu fui para a faculdade, fazendo engenharia, eu já comecei a dar aula. Mas dar aula da área, né, de física e química, principalmente. Mas, como leitor, para responder a tua pergunta, eu sempre mantive meu olhar na área humana, sempre lendo muitos autores, história, foi uma disciplina que me chamou muita atenção, então lia muita coisa de história, e da história, né, você acaba indo a outros autores. Muitos anos depois, aí chegando como é que eu fiz a faculdade, né, já na fase madura. Então, muitos anos depois, querendo voltar a estudar, eu lendo a revista Nova Escola, descobri o curso de uma licenciatura em filosofia. Eu não queria nem dar aula de filosofia naquele momento, o que eu queria era voltar a estudar e passar pela faculdade. Eu lembro que na época eu pensei, será que eu preciso da faculdade de filosofia? Porque eu posso estudar por conta própria. Né? Você sabe quem são os grandes autores, você sabe os grandes caminhos. Mas eu falei, não, eu quero alguém junto comigo. Essa ideia de compartilhar o conhecimento, orientar também, né, um professor orientando. E aí meti a cabeça para estudar e acabou aparecendo a oportunidade para trabalhar como professor, que não era o objetivo primário, mas hoje eu me realizo profundamente. O que está acontecendo é que essa oportunidade está aumentando. Assim, eu estou cada vez mais dando aula de filosofia, cada vez ocupando mais o meu horário, né, com aulas de filosofia. Aquilo que era para mim, agora está sendo para compartilhar. Que eu acho que a ideia principal da filosofia. Você fez uma faculdade... Fiz licenciatura. Aqui na UF? Não, quem dera que eu tivesse podido fazer aqui. Não consegui fazer, eu fiz um curso em São Paulo que eu só ia no final de semana, né, 3 anos. Então, um curso que eu encaixei no meus pais moravam, meu pai morava em São Paulo na época, e minha irmã também, então eu ia a São Paulo visitá-los e cursava lá. Então, foi um curso feito sob medida para aquele momento que eu queria estudar. Né?
e acabou servindo também para eu trabalhar como professor. Então, vamos lá. E como é que você hoje mistura música com filosofia? Eu acho que todos os... Eu tenho um princípio, né? O ponto de partida dessa resposta é, por princípio, aqueles caras que compõem a música estão com alguma motivação, que não seja só o ganhar dinheiro com a música, né? Uma motivação na composição. Ele casou, ou ele separou, ou ele teve uma grande perda, ou está apaixonado, ou coisa parecida. E eu tive a impressão, estudando filosofia, que isso também acontecia com esses pensadores, né? De que os filósofos também escreviam motivados por coisas parecidas, né? O Platão fala, a filosofia nasce do espanto. Se a gente pegar essa ideia, a filosofia nasce do espanto, Aristóteles repete isso, ela vai nascer na hora que você encontra algo estranho, né? Alguma coisa que te cause estranheza, que te cause surpresa. E a gente é surpreendido quando nos apaixonamos, quando o objeto da nossa paixão não corresponde, ou quando nos apaixonam, né, por nós, se apaixonam por nós e nós não correspondemos, ou quando enfrentamos as perdas de parentes, ou as perdas das nossas fases da vida, deixar de ser criança, deixar de ser adolescente. Então, essas surpresas, esses incômodos, no meu entendimento, são trampolins de reflexão. Então, o cara que faz a música, no meu entendimento, a diferença é que ele usa o canal da música para se colocar nesse mundo estranho. E o cara que escreve filosofia usa o canal das letras. Eu acho a filosofia muito mais próximo da arte do que da ciência. Aliás, a filosofia não é uma ciência, né? Mas, enfim, muito mais artística do que sociologia, coisa parecida. Então, o que eu pensei? Isso tudo é uma reflexão que veio me acompanhando, já estudando, já fazendo a faculdade, porque aquilo que antes eu perguntei, será que eu preciso? Será que eu não posso estudar por conta própria, já que o diploma não era o que eu queria inicialmente, né? Agora sim é importante, mas não era o meu objetivo primário. Eu respondi a pergunta estudando a filosofia. Sim, a faculdade é muito oportuna, porque ela me dá um eixo, ela me dá um norte, e ela me dá uma fundamentação bastante interessante, e sobre, principalmente, a vida dos caras. E aí você vê que são pessoas, né, lidando com essas estranhezas. Enfim, o que eu imaginei? Que eu pudesse, da mesma maneira que eu sozinho fico ouvindo música e pensando nas ideias que a música me traz e lembrando de pensadores, que outras pessoas gostariam, ou poderiam gostar, né, se fossem apresentados a isso. E aí, na verdade, eu comecei com cinema, não foi com música. Eu comecei fazendo projetos de filosofia com cinema. E nos projetos, que era pipoca filosófica, e nos projetos de filosofia com cinema, eu acabei conhecendo uma pessoa, que é a Faiga, que ela é administradora do Hospital dos Olhos, aqui em Niterói. E conversando com ela, como a gente está conversando aqui, eu falei da minha ideia, do meu desejo de fazer um happy hour, onde as pessoas pudessem sair do trabalho, ir lá e ouvir uma filosofia costurada com a música. Então, ouvir um Caetano, já fiz muita gente, né? Um Caetano Veloso, por exemplo, ouvir o Caetano e das músicas como Força Estranha, como O Quereres, tirar elementos para perceber que ali tem uma possibilidade de uma reflexão filosófica, né? O Quereres é uma reflexão sobre o nosso querer, sobre o que é o meu desejo instintivo, aquilo que eu tenho sem elaborar, e aquela minha vontade, a partir do momento que eu elaboro o meu desejo instintivo. Estou com sede, mas não vou beber água agora, ou não vai ser água, vou beber um suco. Enfim, então você começa a pensar sobre o querer. Força estranha, toda a metafísica, né? Toda a reflexão metafísica, de certa maneira, tem algo a ver com essa música Força Estranha do Caetano. Então eu queria conversar isso, eu queria falar isso. E aí criei o Notas Filosóficas, que já está terminando o 5º ano. Então, a proposta é essa, é imaginar-se na posição daquele que faz a música, né, daquele elemento de motivação para ele fazer a música, e trazer o outro cara, o filósofo, o que ele falou sobre esse mesmo assunto. Eu achei que tinha tudo a ver. Ô, Silvério, olha só, você é professor, dá aula para adolescente. Eu acho que
geneticamente, a filosofia é difícil de compreensão. Eu consigo compreender matemática, português, filosofia, e é a filosofia dessa coisa tão abrangente. Como é que você se insere nisso? Um adolescente, professor, para que filosofia? Para que isso? Vai mudar alguma coisa? A conversa é essa. É muito essa. E você, qual é a tua conversa? Então, essa pergunta é ótima, porque quando eu comecei a dar aula de filosofia, eu fui, enfrentei maneira de dizer, né, mas um aluno meu me fez essa pergunta, essa provocação. Ele falou, Silvério, se eu vou morrer, para que eu vou estudar? Olha a pergunta dele, né? Um cara de 16 anos. Se a gente vai morrer, para que eu vou me esforçar agora? E eu respondi na hora, né? Falei, ótima pergunta. Eu acho bom você procurar a resposta para essa pergunta, porque senão eu vou te perguntar por que você não morre agora? Porque a questão-chave, e aí sim eu respondo a pergunta, a questão-chave da filosofia, no meu entendimento, é dar sentido à sua própria existência. Pensar o seu estar no mundo para que ele possa fazer sentido. Então, realmente, a pergunta dele é muito boa. Né? O que eu faço com a minha vida? Se somos finitos, como que eu faço para que ela tenha algum sentido? E acho que essa é a motivação, um pouco parecida assim, para a música, né? Novamente fazendo essa aproximação. Eu entendo que aquele cara que está produzindo música, ele faz música para que a sua vida tenha sentido. Ele entende que a música é uma expressão natural dele, ele precisa da música para acomodar essas estranhezas com o mundo. E eu acho que a filosofia é isso. Então, quando me fazem essa pergunta, e o adolescente é profundamente filósofo, porque ele começa a se pensar, né, em algum momento, eu faço essa provocação também, né? Quem que nunca se perguntou o que está fazendo no mundo, se existe alguma missão, se existe Deus, se existe vida após a morte, se você já existiu antes em outras vidas? Essas perguntas são perguntas da filosofia. E essas perguntas nenhum professor coloca para a gente mesmo já começa a achar estranho colocar isso. Né? Você falou matemática. Como é a equação do segundo grau? É uma pergunta que os nossos professores nos apresentam. Mas o que eu estou fazendo no mundo é uma pergunta que nós nos colocamos. Então, a filosofia ela é um caminho, não é o único, mas é um dos caminhos para tentar responder isso. O que eu estou fazendo aqui? E o adolescente adora essa pergunta, porque ele estranha demais o mundo. Nós fomos adolescentes, né? E a gente lembra de como que o mundo adulto nos estranhava, nos incomodava. E o que você está fazendo aqui? Dando sentido à minha existência. Eu acho que compartilhar, conhecer gente nova, a história, né, a gente estava conversando antes aqui no estúdio, a história das pessoas que estão aqui trabalhando, que tem a ver com a história do país, de uma TV educativa que foi colocada de lado, eu como professor, né, entendo perfeitamente como que o né, da televisão, TVE, esse de educação, o do MEC, por aí vai, como é colocado de lado. A gente vem aqui, compartilha e, de certa maneira, nossas ansiedades são digeridas. Eu acho que, eu me perguntando o que eu estou fazendo aqui, eu respondo, estou pulando a cerca. Eu estou pulando a cerca. Eu sou o próprio pulando a cerca. Tive um AVC grave. Eu estou aqui no ar pulando a cerca, compartilhando com todo mundo, com a equipe. Fala mais. Não, então, mas eu acho que pular cerca, essa ideia de você estar aqui pulando a cerca, e isso é bastante marcante em você, né, a pessoa, o exemplo realmente de superação. Recentemente, a revista Época fez uma matéria de capa que era, o nome um pouco infeliz, Caráter não se aprende na escola. Um pouco infeliz o título, no meu ver, mas não é esse ponto. A reportagem falava de algumas virtudes, de algumas características de que o homem, o ser humano hoje, do mundo corporativo, do mundo atual, da sociedade de consumo, etc., deveria ter no seu trabalho. E eu peguei isso aí e usei numa sala de aula com alunos de ensino fundamental, alunos de 9º ano, para a gente pensar se a gente entendia que tipo de características eram essas. Né? E uma que aparecia trabalho em equipe, aparecia perseverança,
mas aparecia uma que é a resiliência. E é interessante porque, como eu tenho a formação na área exata do aula de física também, né, resiliência é um conceito da matéria, do material. E aí eles perguntaram, o que é isso, professor? Eu falei, verga, mas não quebra. Cai, mas levanta. Ou seja, sofre o efeito daquela força, mas consegue voltar ao momento, à situação inicial. Né? Então, acho que o pulando a cerca me lembra isso também, né? No sentido de superação e a sua história. Sofreu o efeito, né, a pancada, mas não é vencido por ela. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Essa é a música mais adequada para isso, me parece. O tempo aqui, o tempo passa rápido. 45 minutos, 15 minutos no dentista são 6 horas. 45 minutos aqui não dá nem para começar. Só iniciou. 45 minutos no motel não dá nem para começar. Imagina aqui pulando a cerca. E quando a coisa não tem pauta, não tem censura, corre rápido. Ou você sentou aqui, falou, fidou o vovô à vontade e contou uma parte da tua vida. Eu acho legal isso. Todo mundo tem uma história para contar. Não é? Sim. E cada história é uma história filosófica. Exatamente. Acho que filosofia é também recontar essa história, repensar essa história, né? Reelaborar essa história. Eu estou dando dentro hoje, com o Silvério. Olha só, vamos terminar o programa. Fala alguma coisa final. Que saibamos quais cercas devam ser puladas. Eu acho que esse é o desafio da nossa vida, saber qual cerca merece ser pulada. Então, vamos terminar o programa cantando. Vamos cantar? Sim. Tem 2, certeza? 3, pulando a cerca com você. Tá vendo? 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez. Alô, valeu. Valeu. Então, valeu, acabou.